você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos falar sobre o Teorema de Tales, galera. O Teorema da Proporcionalidade. Observem que é um assunto muito recorrente em alguns concursos públicos e algo simples de ser resolvido. Basta nós entendermos essa teoria da proporcionalidade. Beleza? Vem comigo então. Então vamos falar hoje sobre o Teorema de Tales. O que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Ó, na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito, né, do Teorema de Tales. Vamos falar dessa relação teorema e proporcionalidade. Vamos falar o que é uma reta paralela, o que é uma reta transversal, que é importante nós entendermos isso. Vamos também dar um gancho na semelhança de triângulos, que usa de conhecimento de proporcionalidade, que é o Teorema de Tales. E, como de praxe, vamos encerrar nossa aula resolvendo alguns exercícios de variadas bancas aí. Beleza? Vem comigo então. Galera, o que nós temos que levar em consideração para entender este teorema? Esse teorema, como eu descrevi aqui, ele é um dos teoremas mais famosos. E aí, quando eu digo famoso, entenda-se, importante de ser aprendido. Por quê, galera? Por conta de que, com muita frequência, isto é cobrado nos mais diversos concursos aí. Quando esse assunto é pauta de edital, sempre cai uma questão envolvendo o Teorema de Tales. Então, nem sempre vai aparecer a palavra Teorema de Tales. Pode aparecer Teorema de Proporcionalidade, pode aparecer Teorema de Tales, pode aparecer semelhança de triângulos. Então, essas três associações, elas fazem referência ao mesmo teorema. Entendendo um, você entenderá os demais. Beleza? E aí existe também uma relação da trigonometria com o Teorema de Tales, que em algumas situações nós podemos associar conhecimentos trigonométricos com o Teorema de Tales. Eu posso usar um ou outro na hora de resolver também. Beleza? Bom, então eu quero que você associe o quê? Teorema de Tales é o teorema da proporcionalidade. Aí a gente vai entender o que é ser proporcional, beleza? Porque essa palavra que vai ser muito usada aqui, ela precisa ser bem compreendida. Ser proporcional não quer dizer exatamente igual, tá? Proporcional, uma coisa vai ser proporcional à outra quando, tipo assim, se uma aumenta na proporção de 2, a outra também aumenta na proporção de 2. Então, aí eu estou tendo uma proporcionalidade. Então, pode haver tanto um aumento quanto uma diminuição, ok? Isto que é proporcionalidade. E aí, se eu pego um determinado valor, vamos supor aqui, um valor A, e divido ele por um valor B, e pego um valor C, e divido por um valor D, e esses valores aqui são exatamente iguais, olha só, ao dividir A sobre B, eu encontro X. Ao dividir C sobre D, eu também encontro X. Então, eu digo que A dividido por B é proporcional a C dividido por D. Só para a gente relembrar a ideia de proporcionalidade. Bom, depois a gente vai destacar mais quem é esse A, quem é esse B, o C e o D. Tranquilo? Bom, então, Teorema de Tales é o teorema da proporcionalidade. Bom, para nós entendermos esse teorema, vamos compreender esta figura aqui. Então, eu tenho aqui 3 retas, R, S, T, e tenho mais 2 retas A e B, ok? Isso aqui é um conjunto de retas paralelas e 2 retas cortadas por 2 retas transversais, beleza? Bom,
R, S e T são retas paralelas, A e B são retas transversais. Para a gente entender melhor isso, quando eu faço o cruzamento de uma reta paralela com uma transversal, olha aqui, o cruzamento da reta R com a reta A, eu determinei o ponto A, e o cruzamento da reta R com a reta B, eu determinei o ponto A'. Então, esse ponto é exatamente a intersecção de uma reta com a outra. Então, cada um desses pontos representam a intersecção entre duas retas. Beleza. Bom, definindo o que é reta paralela. Veja bem, gente. Duas retas são paralelas conceitualmente quando elas não têm nenhum ponto em comum. Quando que prolongadas infinitamente, elas nunca irão se cruzar. Então, vai sempre caminhar uma ao lado da outra. Então, elas são chamadas de paralelas. Quando elas se cruzam, elas são chamadas de concorrentes. Beleza? Então, duas retas são paralelas quando não existe ponto em comum entre elas. Ok? Bom, mas o que é um feixe de retas paralelas? É um conjunto com várias retas paralelas uma à outra. Então, quando eu apresentei aquele primeiro desenho, o feixe de retas paralelas está contido aqui, entre R, S e T. Então, R, S e T constituem um feixe de retas paralelas. Então, nós dizemos que feixe de retas paralelas é um conjunto de duas ou mais retas paralelas. Aliás, mais de duas, né? Porque só duas são somente retas paralelas. Para ser considerado feixe, tem que ser um conjunto de mais de duas retas paralelas entre si. Beleza? Então, RST, feixe de retas paralelas. E retas transversais, gente? As retas transversais, elas são retas que interceptam todas as retas do feixe de retas paralelas. Então, qualquer reta que interceptar o feixe de retas paralelas, elas são chamadas de retas transversais. Então, nesse exemplo que eu dei, A e B são chamados de retas transversais. Observem que A intercepta as três retas R e ST e B também intercepta as três retas R e ST. Tranquilo? Agora que a gente entendeu o que é reta paralela, o que é transversal, e o que é feixe de retas paralelas, fica mais fácil para a gente entender a definição do teorema. Porém, vamos dar algumas outras denominações aqui. Nós precisamos entender a nomenclatura. E eu faço questão de detalhar isso, galera. Por quê? Porque o exercício ele vai usar uma linguagem matemática específica. E se você não conhecer essa linguagem matemática específica, você fica meio que bugado na hora de interpretar o exercício. Beleza? Então já sabemos o que são retas paralelas, feixe de retas paralelas. No caso aqui eu tenho duas transversais, que é A e B. O que eu tenho aqui agora? Os pontos, gente. Então, A, A', B, B', C, C', D e D'. Esses pontos, eles são chamados de pontos correspondentes. Olha só, A é correspondente de A', B é correspondente de B', C é correspondente de C' e D é correspondente de D'. Veja bem, conceituando então pontos correspondentes. Pontos correspondentes são pontos localizados na mesma reta, e são pontos originados pela interceptação da transversal com a reta paralela. Então, eu tenho uma reta paralela, que no caso ali é a reta R. Aí, essa reta R, ela está sendo interceptada por duas outras retas, A e B. E A intercepta no ponto A, B intercepta no ponto A'. Observe que tanto A quanto A' estão sobre a mesma reta. Então, nesse caso, A e A' são pontos correspondentes. A mesma coisa ocorre com B e B', com C e C', com D
e D'. Então, pontos localizados sobre a mesma reta, tá? São chamados de pontos correspondentes. Tranquilo? Bom, além de pontos correspondentes, nós temos um outro agente aqui, que é o segmento. Bom, reta. O que é reta? Reta é um conjunto infinito de pontos. Então, a reta ela é infinita. É um conjunto infinito de pontos que se ordenam. Então, eu tenho um ponto seguido do outro, eu formo uma reta. Beleza. A reta não tem início, a reta não tem fim. Tranquilo? Agora, segmento de reta. O que é um segmento de reta? É uma parte de uma reta, é um pedaço de uma reta. É como se nós pegássemos uma tesoura e cortássemos e pegássemos só um pedaço dessa reta. Portanto, eu sei aonde inicia e eu sei aonde termina. O segmento tem início e tem fim. A reta não tem início, não tem fim, ela é infinita. Beleza? Já o segmento não. Ele tem início e tem fim. E o segmento, o seu início e o seu fim é caracterizado por um ponto. Então, eu tenho um ponto que marca o início do segmento e eu tenho um ponto que marca o final desse segmento. Tranquilo? Então, toda vez que eu falo de segmento, eu já associo. Eu tenho um ponto inicial e um ponto final. Beleza? Bom, olhando para esse conjunto representado aqui de retas, eu tenho que A e B, esse trecho aqui, ó, entre A e B é um segmento. Entre A' e B' é outro segmento. Eu tenho aqui, entre A e C é um segmento. A' e C' é outro segmento. A e D é um segmento. A', D' é outro segmento. C', D', B', C'. Então, eu posso formar vários segmentos aqui. Tranquilo? Então, segmento é uma parte da reta que sai de um ponto ao outro, ok? Isso que é um segmento. Bom, o que nós temos aqui é que quando eu tenho um feixe de retas paralelas e elas são interceptadas por transversais, elas irão formar segmentos correspondentes. Então, observe que AB é correspondente a B'. BC é correspondente a B', C'. AC é correspondente a C'. AD é correspondente a D'. Isso é correspondência. Então, conceituando, transformando isso numa definição, nós podemos dizer que dois segmentos serão correspondentes quando estiverem localizados entre um mesmo par de retas paralelas. Observe que para que tenha retas paralelas eu tenho que ter um par, tenho que considerar duas. Então, o segmento que estiver localizado entre o mesmo par de retas paralelas é chamado de segmento correspondente. Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, o par R e S, pegar essas duas, qual é o segmento que está compreendido entre R e S? AB e a linha B'. Então, esses dois são correspondentes. Se eu pegar como referência R e T, esqueçam S. Eu vou pegar a reta R e a reta T. Quem está entre R e T? A linha C' e A e C. Então, esse segmento AC é correspondente ao segmento A' C'. Se eu pegar R e U como referência, qual é o segmento que está entre R e U? O R vai do A' até o U, que é D'. E aqui vai do A até o D. Então, AD é correspondente de A', D'. Entenderam isso? Então, repetindo, dois segmentos são correspondentes quando eles estiverem localizados em retas transversais, né, diferentes, mas entre o mesmo par de retas paralelas. Tranquilo?
Beleza, galera. Agora que a gente já sabe essa definição, a gente tem mais propriedade aí para definir o Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales aí? O Teorema de Tales diz o seguinte, ó. Vou dar dois conceitos aqui do Teorema de Tales. Ele pode ser interpretado como sendo um feixe de retas paralelas interceptados por segmentos transversais que formam segmentos de retas proporcionais correspondentes, tá? Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, né? Se eu tenho duas retas transversais que interceptam um feixe de retas paralelas, ou seja, mais de duas retas paralelas, né, entre quaisquer segmentos, será igual à razão do segmento correspondente com a outra transversal. Então, são dois formatos aqui de definição. Em tese, nós dizemos o seguinte: como que eu traduzo o Teorema de Tales? Se eu tenho um feixe de retas paralelas, um conjunto de mais de duas retas paralelas, e essas retas são interceptadas por duas ou mais retas transversais, os segmentos formados entre essas retas paralelas serão proporcionais. Tá? Os segmentos formados entre essas retas paralelas correspondentes, faltou colocar essa palavra, porque a proporcionalidade implica em ter correspondência, então eu só posso comparar os correspondentes. Então, o segmento de reta correspondente, tá, serão proporcionais. Beleza? Bom, mas vamos entender na prática como que isso funciona. O que quer dizer essa proporcionalidade? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, né? RSTU, 4 retas, interceptadas por duas retas transversais, A e B, beleza? Os segmentos formados foram A, B, C, D, A', B', C', D'. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês agora como que se faz essa comparação, esta relação de proporcionalidade de acordo com o Teorema de Tales. Então, Tales disse o seguinte, que um feixe de retas paralelas forma segmentos correspondentes proporcionais. Então, de acordo com esse Teorema da proporção, nós temos aqui, por exemplo, se eu pegar o segmento AB, que seria esse trecho aqui, entre A e B, e dividir esse segmento pelo segmento BC, olha só, estou dividindo AB por BC. Quando eu falo dividir AB, gente, eu estou fazendo referência à distância do ponto A até o ponto B. Determinar um segmento é determinar a medida desse segmento. Então, quando ele fala assim, qual a medida do segmento AB? Ele quer saber qual é o tamanho, o comprimento desse segmento. Tranquilo? Determinar um segmento é determinar o seu comprimento. Então, se eu pegar o comprimento de AB e dividir pelo comprimento de BC, ele tem que me dar o mesmo resultado que a divisão dos segmentos correspondentes. Quem é correspondente a AB? A linha B'. Quem é correspondente a CD? No caso aqui, CD. Eu tenho a linha B' e C', D'. Olha só, ó, a correspondência estabelecida. Eu peguei AB e dividi por CD. Então, eu peguei a medida desse segmento e dividi por esse. Como, de acordo com o Teorema de Tales, e eles são proporcionais, então, ao dividir a linha B' por C', D', terá que me dar a mesma resposta. Por isso, a expressão de igualdade. Ok? Para indicar a proporcionalidade entre eles. Tranquilo? Vamos ver uma outra situação. Vou pegar um outro segmento agora. Vou pegar agora o segmento AC e vou dividir pelo segmento AB. AC, galera, olha só, ó, a distância de A até C. Beleza? Vou dividir pela medida do segmento AB, a distância de A até B. Então, eu pontilhei aqui. Estou dividindo a distância de AC pela distância de AB. De acordo com o Teorema de Tales,
eu posso efetuar a mesma divisão dos segmentos correspondentes. Só que observem, galera, a ordem estabelecida, que se você não se atentar à ordem, você erra de bobeira esse exercício. Eu coloquei AC sobre AB. Então aqui eu vou ter que pegar o correspondente de AC, que é a linha C', e vou dividir por quem? Por a linha B'. É exatamente esse o procedimento. Quem está em cima tem que ser o correspondente do que está do outro lado. Quem está embaixo é o correspondente do que está do outro lado da igualdade. Se acaso você faz a inversão disso aqui, ferrou tudo, você errou. A proporcionalidade tem que ser garantida através da ordenação respectiva. Tá? Quem você manteve em cima? AC, então é a linha C'. Quem você manteve embaixo? AB, então é a linha B' do outro lado, que é o correspondente. Tranquilo? Feito isso, é só substituir os valores, vocês irão verificar que a resposta será a mesma. E é óbvio, tem que ser a mesma. Por quê? Porque se não for a mesma, eles não serão proporcionais. E o teorema de Tales, ele garante a proporcionalidade. Beleza? Olha só uma outra situação aqui, ó. Vou pegar agora o segmento AC, de A até C. Tá aqui. Vou dividir por BC. Então, vou dividir por esse trecho aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a linha C' e vou dividir por B'C', que são os correspondentes. Tranquilo? Ah, professor, eu posso pegar qualquer segmento e dividir pelo outro? Pode. Desde que você mantenha a mesma relação do outro lado da igualdade. Que ao pegar os correspondentes, você mantenha a mesma ordenação de razão, de divisão. Tranquilo? Mas você pode pegar qualquer um. Eu poderia pegar a B sobre a D, desde que eu pegasse a linha B' sobre a linha D'. Sem problema nenhum, tá? Bom, então a dica lá que é a seguinte, galera, olha só. No caso de mais de duas retas transversais, eu dei exemplo só com duas transversais. Professor, e se eu tiver mais? 3, 4 transversal? O que acontece? Interceptando o feixe de retas paralelas, galera, o teorema de Tales é aplicado da mesma forma. Da mesma forma. Porque os segmentos proporcionais, eles são proporcionais entre 2, entre 3, entre 4 transversais, entre 5 transversais. Não importa quantas retas transversais você tenha. Os segmentos correspondentes serão sempre proporcionais. Tranquilo? O que você só tem que estar atento é que a correspondência, para ser mantida, tem que estar entre o mesmo par de retas paralelas. É só isso que você tem que observar. Agora, se tiver 2, 3, 4 transversais, basta você considerar o segmento correspondente entre o par de retas paralelas. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui essas retas aqui, R, U e V. Então, R é paralelo a U, que é paralelo a V. Beleza, são retas paralelas. Eu tenho 3 retas transversais aqui, ó. Eu tenho essa reta que eu chamei de T, essa que eu chamei de T2 e essa que eu chamei de T1. Lembrando que toda reta transversal tem um ponto de intersecção com um feixe de retas paralelas. Olha aqui, ó, eu tenho um ponto de intersecção aqui, um ponto de intersecção aqui, um ponto de intersecção aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? E aqui também, ó. Sendo assim, galera, eu preciso agora observar quem são os segmentos correspondentes. Então, eu disse para vocês que um segmento, para ser correspondente do outro, ele tem que estar localizado entre o mesmo par de retas paralelas. Então, aqui na reta T, quem é o segmento que está entre R e U? É o segmento E. Na reta T2, é o A. Na reta T1, é o segmento C. Entre as retas U e V, quem é o segmento
que está entre elas da reta T, é o segmento F. Da reta T2 é o segmento B. Da reta T1 é o segmento D. Beleza? Então, esses segmentos, eles são correspondentes porque estão localizados entre o mesmo par de retas paralelas. Beleza. Atentados a isso, vamos montar agora a proporcionalidade. Então, eu posso dizer diante disso que, se eu dividir A por B, ou seja, o segmento A dividido pelo segmento B, vai me dar a mesma resposta que eu dividir o segmento C pelo segmento D. Por quê? Porque, de acordo com o teorema de Tales, eles são proporcionais. Eu poderia dividir também o segmento E pelo segmento F, me daria a mesma resposta. Observem, galera, e esse cuidado você tem que tomar, porque é muito comum, às vezes, de repente, o aluno inverter. Se eu coloquei A sobre B, eu tenho que manter C sobre D. Eu não posso colocar o contrário. Então, aqui, quem tem que ficar em cima é o E. E sobre F, porque E é o correspondente do A, F é o correspondente do B. Se o A está em cima, o C tem que estar em cima. Se o B está embaixo, o D tem que estar embaixo, ok? Uma outra relação, então, A sobre B é igual a E sobre F, beleza? Outra relação, eu posso pegar um segmento e dividir pela soma de outros segmentos. Olha só, eu peguei o segmento A e dividi pela soma de A com B. Olha só, A dividido por A mais B. Posso fazer isso, professor? Posso, sem problema. Agora, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a C, porque C é o correspondente do A, dividido por quem? Pela soma de C mais D, que é a correspondência. Eu não somei A mais B, então eu somo C mais D. A mesma coisa eu posso fazer com a reta T. Pego o segmento E e divido pela soma do E mais F. Então, tudo que eu faço de um lado, eu repito do outro, com tranquilidade, e resolvo o exercício. Outra situação, eu poderia inverter, colocar a soma em cima e indicar o segmento específico na parte de baixo. Então, a ordem não importa se você vai colocar no numerador ou no denominador. A única coisa que você tem que observar é o formato da ação. A mesma ação que você estabeleceu em um, você tem que manter em outros. Você não pode estabelecer uma ação num determinado segmento e nos demais você inverter o processo. Tem que ser correspondente e equivalente à ação, ok? Então eu somei A mais B e dividi por B. Tranquilo. Então eu vou somar C mais D e vou dividir por D. Eu não posso dividir por C, porque quem é o correspondente de B é o D. Se eu dividir por B aqui, eu tenho que dividir pelo correspondente dele lá, que é o D. Somei E mais F, tudo bem. Divido por quem? Por F, porque F é o correspondente do B. Entendem isso? Beleza. Bom, agora eu vou reforçar mais uma vez que a inversão ela não é correta. Então, se eu pego o A e divido pelo E, olha só, posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Eu vou pegar o F e dividir pelo B? Errado. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou dividindo um segmento da reta T2 pelo segmento correspondente da reta T. Olha só, digamos assim, a ordenação que você colocou. Você pegou um segmento da reta T2, está dividindo pelo segmento correspondente da reta T. Até aí não tem problema nenhum. Você escolheu isso, beleza. Só que do outro lado da igualdade, você tem que repetir o mesmo processo. Você vai dividir o segmento da reta T2, porque a reta T2 está em cima, a reta T está embaixo. Quem está em cima? T2, que é o A. O A representa
o segmento de T2. E embaixo está o E. O E representa o segmento de T. Então, é T2 dividido por T. E isso tem que ocorrer do outro lado. E o que aconteceu do outro lado? Inverteu. Ficou exatamente T sobre T2, sendo que era T2 sobre T. Isso não pode ser feito. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. A dividido por B, e depois, ao invés de C sobre D, ficou D sobre C. Está errado, porque eu peguei A e dividi por B, o segmento maior pelo segmento menor. Então, aqui também tem que respeitar a mesma lógica. O correspondente do A é o C, ele teria que estar em cima e não embaixo. Beleza? Bom, gente, agora que a gente já sabe tudo do Teorema de Tales, tá? Vamos para os exercícios, galera. Agora vem o desafio, porque nós vamos colocar em prática tudo isso daí. A princípio parece ser complicado, porque nós não fizemos nenhum cálculo, mas vou mostrar para vocês. Olha só. Primeiro exercício, Banca Setup 2019, Prefeitura do Pará, aqui, né, de Maracanã, Pará. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Sabendo que as retas A, B, C e D são paralelas, calcule o valor de x mais y. Então, ele nos deu aqui um feixe de retas paralelas, A, B, C e D, e ele disse que a medida do segmento está estabelecida aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, vale 4, esse segmento desse ponto a esse ponto aqui vale 2, e esse segmento aqui vale 10. Então, eu tenho um segmento de 4, 2 e 10. Do outro lado, eu tenho um segmento que eu não sei, ele chamou de X, outro segmento que ele chamou de 5, falou que a medida é 5, e outro segmento que ele chamou de Y. Beleza? Então, o objetivo desse exercício é encontrar a medida x e y e somar essas duas medidas. Como que eu procedo isso? Usando o Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales diz? Um feixe de retas paralelas interceptadas por duas ou mais transversais formam segmentos correspondentes proporcionais. Então, se eu dividir 4 por 2, vai me dar o mesmo resultado que x dividido por 5. Então, de acordo com Tales, eu tenho que 4 dividido por 2 é igual a x dividido por 5. E aí, para resolver isso aqui, galera, é só multiplicar cruzado, ó. Então, eu vou ter 2x igual a 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 20 dividido por 2, x igual a 10. Pronto, achei o valor de x. Para encontrar o valor de y, eu posso trabalhar só a parte de baixo agora. São segmentos correspondentes proporcionais. Eu posso pegar quaisquer segmentos. Eu poderia pegar 4 sobre 10, x sobre y, eu já sei o valor de x. Como eu posso pegar 4 e 2 juntos e dividir por 10, pegar x mais e 5 juntos e dividir por y. Você pode fazer N caminhos. O que você tem que respeitar é a ordenação da correspondência, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 dividido por 10 é igual a 5 dividido por y. Como eles são iguais aqui, basta multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 2y igual a 5 vezes 10, 50. Quem vai ser y? 50 dividido por 2, portanto, y igual a 25. Pronto. Já encontrei o valor de x, já encontrei o valor de y, x vale 10, y vale 25, portanto, x mais y vai ser 10 mais 25, que vai dar 35. Então, resposta letra C. Tranquilo, galera? Belezinha? Olha só que quando a gente domina o teorema, é muito prático a resolução. Beleza? De boa, professor. Professor, ainda não consegui captar direito. Tranquilo, nós vamos fazer mais atividades aí, gente.
O importante, o cuidado que você tem que tomar é só na hora de estabelecer a relação de proporcionalidade. Se você tomar esse cuidado, é tranquilo o restante. Olha só, outro exercício aqui. Qual o valor de y menos x? Banca IES de SAI digital. Então, ele deu aqui que as retas R, S, T e U são retas paralelas. Tá? Ele fez o indicativo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui quer dizer que R é paralelo a S, que é paralelo a T, que é paralelo a U. Então, é um feixe de retas paralelas. Está interceptado por duas retas transversais aqui. Eu tenho uma reta aqui, que ele não deu nome, mas vamos chamar ela de A, e essa outra aqui, que vamos chamar ela de B. Beleza? Então, eu tenho duas retas ali, A e B. A primeira coisa que você tem que atentar é quem são os segmentos proporcionais, correspondentes. Olha só, eu tenho esse segmento aqui que vale 4, ó. Esse segmento é correspondente a quem? Ele é correspondente a esse segmento aqui, ó, que vale 2. Lembrando que dois segmentos são correspondentes quando eles estão localizados entre o mesmo par de retas paralelas. Beleza? Bom, outro segmento que eu tenho aqui, ó, o 10, e ele é correspondente ao X. Outro segmento que eu tenho correspondente aqui, o 12, e ele é correspondente ao Y, ok? Onde 4, 10 e 12, 2x e y são medidas dos segmentos, beleza? Bom, como as retas são paralelas e estão interceptadas por retas transversais, então, de acordo com o teorema de Tales, os segmentos são correspondentes. Como o exercício quer que a gente subtraia o valor de y menos o valor de x, eu tenho que ir em busca desses dois valores. Como que eu vou? Fazendo a proporcionalidade entre eles. Ao dividir um segmento pelo outro, eu vou obter o mesmo resultado ao dividir os seus correspondentes. Então, por exemplo, eu posso dividir 4 por 10, 4 dividido por 10, que vai me dar o mesmo valor que eu dividi 2 por x. E multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 4x igual 2 vezes 10, 20, x igual 20 dividido por 4, x igual a 5. Pronto, encontrei o valor de x. Para encontrar o valor de y, você pode tanto usar o 10 e o 12, o x e o y, porque você já sabe o valor de x, como você pode também usar o 4 e o 12, o 2 e o y. Fica a seu critério. Você pode usar qualquer segmento, desde que eles sejam correspondentes e você mantenha a mesma ordenação. Então, vamos lá, ó. 4 dividido por 12, 4 sobre 12, é igual a 2 sobre y, que é o correspondente. O correspondente do 4 é o 2, o correspondente do 12 é o y. E aí, ao multiplicar cruzado, ó, eu vou ter aqui 4y igual 2 vezes 12, 24. Conclusão, y é 24 dividido por 4, y igual a 6. Se y vale 6 e x vale 5, eu tenho que y menos x é 6 menos 5, 1. Portanto, galera, resposta letra B. Olha só que tranquilidade, né, galera? Belezinha? Tranquilo, professor. Estou captando já o teorema de Tales. E é isso aqui, gente. Bom, o teorema de Tales, ele ganha algumas, digamos assim, especificações mais apuradas quando ele mistura, quando ele é apresentado na forma de triângulo, né? E principalmente quando eu tenho que analisar a semelhança de triângulo. Aí ele ganha, digamos assim, um grau de dificuldade maior na hora de nós compararmos. E assim também quando ele é comparado com a trigonometria. Então eu posso, às vezes, usar o teorema de Tales e a trigonometria juntos, beleza? Vamos ver um caso aqui, ó. Banca Inage do Pará 2018, CRF de Pernambuco. Olha o que está aqui. Um professor de matemática tirou o final de semana
para organizar sua estante de livros e em uma das prateleiras ele usou a seguinte formação. Foram dispostos 8 livros, um ao lado do outro, de acordo com suas respectivas espessuras e alturas, de modo que um sempre tivesse o dobro da espessura do outro, e o da frente seja sempre maior que o de trás, formando com a base da prateleira onde estavam um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus, como expresso na figura abaixo. Qual a altura em metros do maior livro, sabendo que o menor livro mede 0,2 centímetros de espessura, ok? Bom, gente, olha só o que eu tenho aqui. Os livros estão organizados na prateleira. Ele falou que que o livro menor, que é esse livro aqui, ó, a largura dele, a espessura dele é 0,2 centímetros. Beleza? Bom, e ele falou também que um livro em relação ao outro sempre terá o dobro. Então, esse aqui tem o dobro desse, esse tem o dobro desse, o dobro, e assim por diante. Vai só dobrando. Beleza. E o exercício quer saber a altura desse livro aqui, ó. A altura desse livro. Bom, gente, eu posso aqui fazer 2 caminhos. O primeiro passo aqui, eu posso, por exemplo, encontrar a altura desse livro, desse primeiro livro aqui. Tem como eu encontrar essa altura. Como que eu encontro essa altura? Vou colocar aqui, ó, vou fazer o desenho dele aqui, da seguinte forma. Eu tenho isso aqui, ó. O primeiro livro, esse é o primeiro livro. O exercício falou que esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Falou que a distância daqui até aqui, ó, é de 10 centímetros. Então, para encontrar a altura desse livro, eu posso fazer uso de uma razão trigonométrica, que é a relação seno, cosseno e tangente. Mais especificamente, aqui eu não sei a altura desse livro, vou chamar de HA, a altura desse livro. Eu sei que a distância daqui até aqui é de 10 centímetros e que o ângulo é 45 graus. Como isso aqui forma um triângulo retângulo, o exercício falou que forma um triângulo retângulo, então eu posso aplicar de razão trigonométrica. H em relação a 45 é um cateto oposto e 10 em relação a 45 é um cateto adjacente. E aí eu tenho então que tangente de 45 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa é a relação trigonométrica que eu tenho. Como o cateto oposto mede H e o cateto adjacente mede 10, e a tangente de 45 graus vale 1, então eu tenho aqui o seguinte, ó. Quem vai ser o meu H? 10 vezes 1, 10 centímetros. Beleza? Então, através do conhecimento de razão trigonométrica, eu encontrei a altura do primeiro livro. Beleza? Pronto, vou apagar aqui agora. Já sabemos que o primeiro livro mede 10 centímetros de altura. Então, voltando aqui, eu já sei que essa altura aqui é 10. Beleza? Bom, agora o meu objetivo é encontrar a altura aqui, ó, desse livro. Eu vou descobrir qual é a distância até aqui. Essa distância daqui até aqui. Eu preciso descobrir quanto que é essa distância. Então, vamos calcular essa distância da seguinte forma. Eu sei que vai dobrando, correto? Eu sei que vai dobrando. Então, se essa medida aqui, por exemplo, é y, aí você vai falar, professor, mas eu sei, é 0,2. Beleza, a gente sabe que é 0,2. Mas eu vou multiplicar só no final para facilitar. Porque eu usando uma letra, vai ficar mais fácil de eu entender o dobro, tá? Então, olha, e aí eu multiplico só no final.
Eu sei que y vale 0,2. Mas como é o dobro, de um para o outro vai dobrando, então se aqui é y, aqui vai ser 2y. Se aqui é 2, aqui vai ser 4. Se aqui é 4, aqui vai ser 8. Se aqui é 8, aqui vai ser 16. Se aqui é 16, aqui vai ser 32. Se aqui é 32, aqui vai ser 64 e aqui vai ser 128. Tranquilo? Beleza? Você viu que usando a letra fica mais fácil de nós entendermos essa questão de dobro. Agora eu vou somar. 128 mais 64 vai dar 192. 192 com 32, 124. 124 com 16 é 140. 140 com 8, 148. 148 com 2... Aliás, desculpa, 248. 248 com 4 é 252. 252... Vamos repetir aqui. 128 com 64, 192. 192 com 32, 224. 224 com 16, 240. 240 com 8, 248. 248 com 4 é 252. 252 com 2, 254, 254 com 1, 255. Então, eu vou ter 255 vezes y. Tranquilo? A distância daqui até lá. Observe que eu ainda tenho mais 10 centímetros aqui, tá? Agora, eu vou transformar isso daqui. Vou transformar. Ele não falou que y vale 0,2 centímetros? Então, se eu pegar 255 e multiplicar por 0,2, eu vou ter aqui o seguinte, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Como é uma casa, vírgula, eu vou ter 51 centímetros. Conclusão. A distância do primeiro livro até o último livro é uma distância de 51 centímetros. Só que eu tenho que considerar o seguinte, ó. Essa distância é daqui até lá, 51. E eu tenho mais 10 para cá. Então, distância total, 51 mais 10, eu vou ter 61 centímetros. Beleza? Então, a distância daqui do início até o final é uma distância de 61 centímetros. Beleza? Bom, agora eu vou pegar uma tela em branco. Por quê? Porque eu tenho a seguinte associação. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o meu primeiro livro, ó. E aí eu tenho aqui o último livro, que é o que eu quero achar o tamanho dele, correto? Beleza? O exercício me deu que essa distância daqui até aqui é uma distância de 10 centímetros. Eu já descobri que a distância daqui até aqui é uma distância de 61 centímetros. E eu sei que esse primeiro livro aqui, ó, esse primeiro livro, ele mede 10 centímetros. Tranquilo? A gente já fez isso através da razão trigonométrica. Então, agora, com base nisso, eu vou descobrir agora o tamanho desse livro aqui, tá? Ah, professor, eu poderia fazer também por razão trigonométrica isso daí, já que eu sei que aqui é 61, eu aplico tangente de 45, eu vou descobrir a altura do livro. Exatamente, você pode fazer por isso. Só que assim, como a gente está trabalhando a ideia do teorema de Tales, então eu estou aplicando Tales aqui. Não vou aplicar a trigonométrica. Eu usei da trigonométrica só para achar essa primeira altura. Porque a gente pode estar numa situação onde você não tenha esse ângulo. E aí, se você não tiver esse ângulo, a única saída é pelo teorema de Tales. Então, por isso que eu vou explorar a resolução pelo teorema de Tales. Mas, repito,
você pode muito bem usar da trigonometria, já que você conhece esse ângulo e ele é de 45 graus. Então, tangente de 45 é essa altura dividido por 61. Fechou, tá? Mas por Tales ficaria assim. Essa altura aqui, que eu vou chamar de H, vai ficar assim, ó, 10 sobre 10, essa altura sobre essa, 10 dividido por 10 é igual a essa altura sobre tudo isso daqui, que é H sobre 61. Aí 10 dividido por 10 é 1, 61 passa multiplicando, 61 vezes 1, conclusão, H igual a 61 centímetros. Pronto. Se você aplicasse a tangente, você iria fazer isso, ó. Tangente de 45 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou pelo cateto adjacente, 61. Como a tangente de 45 vale 1, então 1 vezes 61 é igual a H, ou seja, H igual a 61. Observe que chegou na mesma resposta. Tranquilo? Mas como eu disse, é só para demonstrar como que se aplica o teorema aqui. Beleza, vou apagar aqui porque nós já sabemos que a resposta é 61 centímetros. Agora que eu sei que a resposta é 61 centímetros, é só comparar com as alternativas. Tomem cuidado porque olha só o que a banca fez. Na letra A, ela colocou 61, só que ela colocou 61 metros. E a nossa resposta é 61 centímetros. Toma cuidado, tá? Porque aqui é uma, digamos assim, uma alternativa tendenciosa. Se você não presta atenção na unidade de medida presente, você pode errar. Então, para transformar de centímetro para metro, eu teria 0, é só dividir por 100, né? 0,61 metro. Então, a resposta correta em metro, 0,61 metros. Beleza? Tranquilinho, né, galera? Bom, vamos para mais um aqui, ó. Banca Fulvestre. Esse aqui eu trouxe, gente, porque esse aqui é um, digamos assim, é um clássico, né? É aquele exercício que comumente aparece exercícios nesse formato, que trabalha a mesma ideia, a mesma contextualização. Então, o que eu vou fazer para esse exercício serve para qualquer situação semelhante a essa. O que eu tenho aqui, ó? A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A. Então, 3 lotes aqui de terrenos frente para a rua A. E para a rua B. Então, cada terreno dá frente para cada uma das ruas. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A, ou seja, todas formam 90 graus. Então, elas são paralelas entre si. E medem, respectivamente, 15, 20 e 25. Então, eu tenho aqui lote 1, lote 2, lote 3. Beleza. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Está aqui, ó, 28. Eu sei essa medida. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, ele quer saber a medida de X e a medida de Y. Beleza? Bom, gente, olha só. Eu vou fazer o cálculo de uma delas, de X, primeiro, e depois eu vou e calculo o Y. Então, mudando aqui, vamos pegar aqui uma outra tela. Vou repetir aqui a figura. Então, eu tenho aqui a figura, o objetivo é achar X e Y. Então, eu tenho aqui, gente, ó, um feixe de retas paralelas. Essas retas paralelas estão interceptadas por 2 transversais, ó. Por 2 transversais. Se elas estão interceptadas por transversais, os segmentos correspondentes são proporcionais. Quer dizer que se eu dividir x sobre 15, vai me dar o mesmo resultado que eu dividir 28 por 20. Ó. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho o quê? 15 vezes 28 dividido por 20. Por que eu não multipliquei? Porque eu vou simplificar aqui, ó. Se eu pegar 15 e dividir por 5, vai dar 3. Se eu pegar 20 e dividir por 5, vai dar 4.
Então, eu vou ter 3 vezes 28 dividido por 4. Mas 28 dá para dividir por 4, professor. 28 dividido por 4 dá 7. Então, quem que sobrou? O 3 e o 7. 3 vezes 7, 21. Então, x igual a 21. Achei x. Automaticamente, eu já elimino letra B, C, D e E. Porque x é 21 só na letra A e na letra B. Agora, eu vou achar o y. Então, eu vou usar a mesma relação, ó. 28 dividido por 20 é igual a y dividido por 25. Se você quiser, você já pode simplificar aqui de cara, ó. 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. Aí eu tenho 28 dividido por 4, dá 7. Y sobre 5. O que eu fiz? Eu simplifiquei o 20 e o 25 por 5. 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. Aí, como eu tenho 28 em cima e 4 embaixo, 28 dividido por 4 é 7. Aí, o 5 passa multiplicando. 5 vezes 7, 35. Aí, você me diz, professor, eu não entendi essa simplificação. Então, o que você pode fazer? Se você tem dificuldade em fazer a simplificação, tranquilo. Multiplica o 15 pelo 28. Você vai ter um resultado, aí é só pegar esse resultado e dividir por 20, vai dar a mesma resposta. A mesma coisa aqui, 28 vezes 25 dá um resultado, divide por 20, você vai ter a mesma resposta, 35. Então, resposta letra A, 21 e 35. Beleza? Então, se você domina a simplificação, por isso que fala simplificar. Simplificar é diminuir, reduzir a valores menores. Para isso, a gente faz cálculo envolvendo números menores. Facilita um pouco a nossa vida. Vamos para mais um aqui, gente. Ó. Banca CESP 2018. O que eu tenho aqui? Ó? No polígono ABCD da figura precedente, os triângulos ABC e ACD são semelhantes e retângulos nos vértices B e C, respectivamente. Além disso, AB mede 16, AC mede 20 e CD é o lado menor do triângulo ACD. Nessa situação, AD mede. Aqui ele me deu o triângulo. Veja bem, gente, esse aqui é um caso que exige conhecimento de semelhança de triângulo. Para eu identificar a semelhança de triângulo, eu vou separar, vou desmembrar essa figura em 2 triângulos. Um triângulo é o triângulo ABC. Ó, A, B, ele forma 90 graus aqui, e aqui é o vértice C. Depois eu vou pegar o outro triângulo, que é o triângulo ACD. ACD. Então, eu vou ter aqui, ó, ACD. E aqui ele forma 90 graus. Observem que eu tive o cuidado de colocar eles na mesma posição, gente. É muito importante isso. Você, ó, esse 90 graus, tá? Agora você tem as medidas. De A até B mede 16. Aqui eu sei que mede 16. De A até C mede 20, ó. Então, daqui até aqui mede 20. De A até C mede 20. Tá aqui, ó. É o mesmo segmento, só está desenhado diferente, mas é o mesmo, então a medida é a mesma. E ele quer que eu calcule a medida de A a D, essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de X. Então, veja bem, se esse triângulo é correspondente, é semelhante desse, quando 2 triângulos são semelhantes, eles formam segmentos ou lados correspondentes proporcionais. Triângulos semelhantes formam lados correspondentes proporcionais. Então, o teorema de Tales também está presente na semelhança de triângulos, que é o teorema da proporcionalidade. Se esse triângulo ABC é semelhante a esse triângulo ACD, e aí para você identificar isso, tem os critérios de semelhança, né? E os critérios de semelhança são vários critérios de semelhança que a gente analisa, nós vamos entrar nesse mérito aqui,
Mas ao observar isso, que eles são semelhantes, porque ele falou já aqui, ó, ele falou que são semelhantes. Então, eu não vou precisar usar o critério aqui para identificar que eles são semelhantes, porque o exercício já disse. Então, eles sendo semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. A hipotenusa desse dividido pela hipotenusa desse, ou seja, 20 dividido por x, é igual a esse cateto adjacente ao lado A, dividido pelo cateto adjacente ao vértice A. Então, eu vou ter aqui 16 sobre 20. Então, 20 dividido por x é igual a 16 dividido por 20. Isso aqui tem que acontecer. Então, eu vou ter aqui que x é igual a 20 vezes 20 dividido por 16. Aí, você tem vários caminhos. Ou multiplica, né? 20 vezes 20 é 400 e divide por 16. Então, eu vou ter aqui, ó, 400 dividido por 16. E 400 dividido por 16, eu vou ter aqui, ó, faz a divisãozinha aqui do lado, ó, 400 dividido por 16. Vai dar 2, 32 para 40, 8, 80, 5, 5 vezes 16, 80, portanto, 25. Conclusão, x igual a 25 centímetros. Pronto, está resolvido. Então, o que eu quero que você entenda aqui é essa palavra semelhante. Eu tenho dois triângulos e esses triângulos são semelhantes. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Desenhar os dois triângulos na mesma posição para que você identifique quem são os lados correspondentes. Então, AC é correspondente de AD, AB é correspondente de AC e BC é correspondente de CD. Beleza, identificou os lados correspondentes, então eles serão proporcionais. A divisão de um pelo outro é proporcional à divisão dos correspondentes. Só isso, beleza? Aí, na questão do critério de semelhança, caso o exercício não diga, aí tem que assistir a aula nossa de semelhança de triângulo, porque lá eu detalho como que se estabelece a semelhança entre os triângulos. Beleza, galera? E aí, mais uma aqui, ó. Banca Nosso Rumo, MGS auxiliar administrativo. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x no teorema de Tales abaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui um segmento de retas paralelas interceptadas por duas transversais e o objetivo aqui é encontrar o valor de x. Se o objetivo é encontrar o valor de x, eu posso, de forma bem prática, direta, já aplicar o teorema aqui. O que é o teorema? 5x mais 2 dividido por 6x mais 3 é igual a 37 sobre 45. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado aqui. Porque se essa razão é igual àquela, então vamos fazer aqui o cruzamento dela aqui. Eu vou ter aqui, ó, esse vezes esse, ou seja, 45 vezes 5x mais 2 igual a 37 vezes 6x mais 3. Tranquilo? Vamos lá, fazendo a conta agora. 45 vezes x, eu vou ter aqui 225x. Mais 45 vezes 2, 90. Aqui eu tenho 37 vezes 6. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 7, 42. Fica o 2 e vão 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, 22. Então, 222x mais 37 vezes 3, eu vou ter 111. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11. Beleza. Agora é só uma questão de álgebra, o que isolar a variável, no caso x. Trazendo para cá, eu vou ter 225 menos 222 é igual a 111 menos 90. 225 tira 222 dá 3. 111 tira 90 dá 21. Conclusão, x igual a 21 dividido por 3.
x igual a 7. Pronto, tá aqui, cara. Só trabalho algébrico. Tomar cuidado com isso. Então, resposta letra B. Pronto, tá resolvida a questão. Tranquilinho? Teorema de Tales, teorema da proporcionalidade, um segmento dividido pelo outro vai ser igual à divisão dos seus correspondentes, galera. Beleza? E assim terminamos a nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Volto a reforçar a necessidade de compreender bem esse teorema. Sempre que ele for destaque no edital do concurso que você for fazer, tome cuidado, vai cair uma questão de teorema de Tales. Tá? A banca explora muito isso. Pode explorar tanto quanto feixe de retas paralelas, como eu mostrei, como na semelhança de triângulos, como também associado à trigonometria. Então fica aí as 3 dicas de formato que a banca pode envolver o teorema de Tales. Beleza? Marcamos o nosso próximo encontro com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera.